2 anos sem Rita Lee. Pois é, a rainha do rock, mesmo não estando presente, nunca se fez tão necessária como agora, em tempos em que parecem que a sociedade está regredindo. A Max não deixou a data passar em branco e agora, no dia 8 de maio, nos trouxe um documentário muito interessante, cheio de algumas polêmicas, mas com valor muito alto. Para quem não me conhece, eu sou a Rita do canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Caso você ainda não seja inscrito, eu convido você para se inscrever. Aqui tem vídeo todo dia. Ativa o sininho. Manda aí umas mensagens pra gente aqui embaixo. Pois muito bem, eu, como extrema fã de Rita Lee, é óbvio que eu estava ansiosa pro dia 8 de maio. Fui lá, fiz a minha assinatura na Max. Sim, fiz a assinatura só para assistir o documentário da Rita Lee. E eu posso falar que foi um ato muito bem escolhido na minha vida, porque o documentário realmente superou as minhas expectativas. Como assim? Já se fala tanto de Rita Lee, será que a gente já não sabe tudo sobre ela? Não. O que a gente não sabia é que a Rita Lee, antes de falecer, tinha deixado uma carta para os seus 3 filhos e para o seu eterno amor aí, o Roberto de Carvalho. Quem também nos brinda é o 4º filho aí da Rita, que é o grande biógrafo sobre a vida dela e também o que ajudou ela a fazer as 2 autobiografias. Uma que ela conta sobre fatos da carreira e da vida pessoal e a outra pós-descoberta doença. Essa segunda biografia, autobiografia, na verdade, eu falo para vocês que para mim foi muito pesada de ler porque nós vemos a Rita numa situação que a gente nunca pensou que iria ver. O documentário começa contando o início ali da vida da Rita e já de cara eu desconfiei uma coisa. O início da vida da Rita como criança, tudo bem, pai americano, mãe italiana, as irmãs, o grande amor pelas irmãs. Só que quando começou a falar da carreira, eu senti falta dos mutantes. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, cadê os mutantes? Mas aí a ficha caiu. Por mais que os mutantes tenham sido, sim, importantes na vida da Rita, a relação deles sempre foi um pouco tumultuada, porque a Rita ela era a garota do grupo, numa época em que mulher não fazia rock and roll. Então, a família achou desnecessário, de repente, colocar ali os mutantes. Porém, em nenhum momento eu estou falando que a Rita não foi importante nos mutantes ou vice-versa. Mas é compreensível. E levando também por um ponto que o documentário, por mais que desse umas pitadas ali pela carreira, parecia ser uma coisa mais intimista. Mostrar a Rita como ela era dentro da família. Desde pequena, aquela criança que aprontava 1 milhão de coisas, até a menininha que descia no porão para ensaiar peças de teatro com as 2 irmãs, já que o pai, Charles, era extremamente rígido. E o que foi muito interessante, gente, é que a família não escondeu nenhum detalhe do que a Rita viveu. Sim, falou que a Rita era extrovertida, era uma pessoa que não parava quieta. Uma coisa muito gostosa de ver é o comportamento e o carinho que ela tem com os filhos. Ela parece uma outra criança. Ela começa a contar do Beto Lee que ele fazia aquele sujinho na guitarra e que ela gostava. Mas o comportamento dela aí também com os outros 2 filhos era uma coisa muito legal. O documentário abre com a netinha dela entrevistando-a, falando, né? Ah, mas você queria ser cantora? Aí ela fala, não, eu nunca quis ser cantora. E ali vai se desenvolvendo o diálogo. Se lembrando que a Rita, ela não tinha presença feminina na vida dela ali no cotidiano, a não ser ela depois de adulta. Então, quando veio a netinha, ela deixa bem claro que ela achava uma coisa super bacana e super legal. Mas, vamos falar um pouquinho aí da dificuldade da Rita, que foi apresentada nesse documentário. Para quem não sabe, a Rita Lee, ela teve muito problema aí com entorpecentes. De início, ela tomava mesmo, acreditamos que por um desafio à sociedade. Dos anos 60 era muito comum essa vibe rock and roll e terminiogas, que vocês sabem muito bem o que é. Só que o que chamou realmente a atenção foi quando a Rita perde praticamente ao mesmo tempo a Elis Regina, tá? Que ela tem uma história que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês, que apareceu ali no documentário realmente como foi a história, não como é mostrado no filme da Elis. É bem pior do que a gente imagina. E ela perde também o pai. E logo em seguida, a irmã, a mãe. Então a Rita ela começa a ficar com aquele vazio dentro dela. A família
Diz que não observava, mas não tinha muito o que fazer porque era um momento dela. A partir daí que a Rita começa a ter problema com álcool. Não que ela não bebesse antes, mas segundo a família, ela começa a exagerar muito no álcool e nos calmantes. Que pra quem não sabe, gente, é uma mistura bombástica. Se eu tomo calmante e se eu tomo álcool, eu vou pirar. Eu vou ficar doida. Tanto que eu vi ele e o Roberto se contradizer um pouco, mas eu acho que era ele tentando defender ela e ela tentando defendê-lo numa entrevista da Marília, que eles falam que moraram um tempo em casas separadas. E ele fala, não, é porque eu saí, porque a gente começou meio a se estranhar, porque eu já tinha ficado careta e ela não. Ela fala, não, eu tava insuportável, eu não queria que as crianças vissem o jeito que eu estava. E eu acredito mais na versão da Rita, não por ela ser a Rita e eu ser doida por ela, mas é porque eu achei a versão dela realmente muito mais plausível. Eu não queria ver, eu não queria que os meus filhos vissem a situação que eu fiquei. Até que se fala também do fatídico acidente dela, que ela vai para uma casa do interior e ela cai, tem uma queda muito violenta, tem que colocar um pino aqui nesta região, que para quem precisa cantar, gente, é quase que uma sentença de fim de carreira. E a Rita, ela viaja para Miami aí com o Roberto e ela consegue cantar. Isso pra gente foi um ufa esplêndido. A falta da Elis, claro, a falta do pai dela, gente, eu não vou nem. Pai, mãe, a irmã, que ela falava que era a verdadeira ovelha negra da família, que ela meio que roubou o título da irmã. Eu não vou nem entrar aí em detalhes. A Elis Regina, ela foi ver a Rita na prisão quando a Rita estava sendo acusada, né, de ter entorpecente em casa. Mas, na verdade, a história não era muito bem essa, gente, porque a ideia que deu é que a Elis Regina chegou e tiraram a Rita de lá. Nada disso. Não aconteceu dessa forma. Na verdade, a Rita, ela presenciou um acontecido no show dela. E a mãe da vítima pediu para que ela testemunhasse, ela testemunhou. E aí a ditadura, que já não ia muito com a cara dela, por diversos motivos, várias coisas e músicas censuradas, implantou isso na casa dela e deram um jeito de levá-la presa. Só que ela estava grávida. Ela já estava limpa há muito tempo, porque a Rita parava com tudo quando estava grávida. E a Elis foi para dar um apoio, conversou com ela. E a Elis Regina, indo visitar a Rita ali, gente, Elis Regina, vocês têm ideia? Elis Regina, foi ela que... A Rita tá presa, só que, mesmo assim, a Rita foi a julgamento, foi condenada e pegou 1 ano aí de prisão. Tanto que quando ela retorna aos palcos, ela volta com aquela roupinha de presidiária, que eu acho o maior barato. Os pontos que eu não achei tão alto no documentário foi o seguinte. Aqueles artistas como o Ney Mato Grosso, que eu amo de paixão, o próprio Gilberto Gil, eu acredito que eles poderiam ter explorado só mais um pouquinho, eu sei, porque eles devem saber muito mais histórias da Rita como pessoa. Não que isso tenha sido, ai meu Deus, um grande pecado da série, porque a série foi isso, não, fez isso, aliás, mas não. Acho que seria mais interessante. O Ney, ele conta a história, né, que foi ele que apresentou o Roberto Carvalho para Rita. Eu tenho certeza que o Ney, ele deve saber muito mais histórias da Rita. Mesmo depois dos dois consagrados, quando teve a peça da Rita aqui em São Paulo, feita pela Mel Lisboa, tava ela e o Ney ali, né, na plateia, tudo. Então, vocês imaginem quanta coisa legal que o Ney deve saber dela. Mas, enfim, 2 anos se passaram, aí dia 8 de maio. Vai sair Rita Lee no cinema, dia 22 de maio. Santa Rita de Sampa, né? Não é o nome do documentário que vai sair no cinema, não. O nome do documentário é Mania de Você, que os fãs aí já tocaram que é uma das músicas mais emblemáticas da Rita. E já tá na Max desde aí do dia 8. E, gente, Rita Lee no cinema no dia de Santa Rita de Cássia. Só pra não ficar muito confuso. Dia 8 de maio saiu o documentário na Max. Esse documentário que eu tô contando pra vocês, Mania de Você. E dia 22 de maio sairá um outro projeto sobre a Rita no cinema. E eu vou perturbar o meu marido pra me levar. Como se eu me negasse a fazer qualquer coisa com você. Não é... Quem vai ser a Rita Lee? Não.
Não, 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 É um não. filme biográfico? Não, olha as informações aqui que meu marido está entendendo. Este que sairá no cinema no dia 22 de maio, pelo que eu entendi, é um documentário. Só que pelo trailer é totalmente diferente do documentário que estreou aí na Max no dia 8. E a carta, né, que é o ponto alto do vídeo e o ponto alto do documentário. Gente, eu sou uma pessoa meio complicada de chorar. Mas eu não aguentei o jeito que... Principalmente que ela se referiu ao filhinho mais novo dela, que ela falava assim, que ela entendia porque ele fazia tanto sucesso com as meninas. O jeito que ela fala com o Roberto e fala da vida. É uma coisa muito linda. Eu me lembro, para não ficar tão longo esse vídeo, o que eu estava fazendo quando eu escutei a notícia da morte da Rita Lee. Eu me lembro que era um dia que eu almoçava super cedo do meu trabalho e eu tava comendo um queijo coalho, né? Pra quem não sabe, eu não como carne. E tava passando ali na TV e eu levantei o olho e tava a Rita. E a Rita já vinha doentinha, só que a gente não pensou que fosse acontecer assim. Era numa terça-feira. Quando eu levantei o olhar assim, aí eu vi a notícia, eu falei, não. Falei, tanta gente aí ruim pra ir embora levam a Rita. E como ela mesma fala, ela não era um bom exemplo, mas ela era legal. E ela faz muita falta pra gente. Pra quem conhece, né, a Rita aí como eu, por muita influência dos meus pais, por muita curiosidade minha também de sempre ter gostado muito de rock and roll e também gostar muito de música brasileira. Continuem consumindo o material dela, né? A impressão que eu tive quando a Rita parou é que ela quis envelhecer, que ela parou de fazer show, ela quis envelhecer, ela quis viver essa velhice e ela foi embora. E para quem não conhece ainda a Rita Lee, vale muito a pena. A Rita Lee escritora, a Rita Lee atriz, sim, dias melhores virão com a Marília Pêra, ela tá impecável. E é óbvio que a Rita compositora, a Rita cantora, a Rita artista. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, bem emocionada. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Digam aqui pra mim qual é a música favorita de vocês da Rita Lee. Vamos ver se combina com a minha também. E se inscrevam no canal, deixem os comentários, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tem vídeo aqui todo dia, de segunda eu faço esses temas mais diversificados pra gente, com algumas dicas de série. Eu tô emocionada, gente. Meu Deus. De quinta, os True Crimes e todo dia aí tem os Shorts, tudo bem? Me sigam aí nas redes vizinhas que tá em algum lugar por aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.